Quem tem uma relação imediata com o mundo, sem passar por nenhum processo mediador, a gente tende a dizer que são os animais. É próprio da natureza animal. Ter algum tipo, receber algum tipo de estímulo e reagir imediatamente àquele estímulo. Sem que nenhuma atividade mediadora, pode ser uma atividade mediadora do pensamento, interfira entre a ação e a reação, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira definição, talvez, que eu possa dizer de mediação. A mediação como uma atividade mediadora da razão humana, do ser humano estar no mundo. Essa definição não é uma definição, a definição da Lili, não é uma definição da Lili. É uma definição que vocês podem encontrar especialmente na psicologia sociohistórica, que é uma das abordagens que eu gosto, que eu me aproximo dela. A da psicologia sociohistórica, o conceito de mediação da psicologia sociohistórica, uma parte vem de um pensador que eu gosto bastante, que é o Vygotsky. Que a ação do homem no mundo e a relação do homem com o mundo sempre seria mediada. Ela é mediada pela linguagem e mediada também pelos instrumentos. Ali não está dando para ver, né? Mas passa para a próxima, que aí ali dá para ver um pouco dessa perspectiva. Então, essa perspectiva um pouco geral do conceito de mediação, pensando do campo da psicologia sociohistórica. Então, a gente teria ali, né, o homem, ao estar no mundo e ao agir no mundo, ele vai necessariamente mediar a sua ação. Quer dizer, a sua ação sempre vai ser mediada por alguma coisa. Mediada pelo signo, mediada, que ali a gente tem, por exemplo, a atividade mental individual. O próprio pensamento é uma atividade mediadora, né, que se interpõe entre um estímulo e uma resposta. Então, tem uma atividade mediadora que é da consciência, atividade mental individual. Uma atividade mediadora que dá pela própria cultura. Então, a cultura nos dá, de certa maneira, estar no mundo em uma cultura, né, faz com que a gente tenha determinadas respostas que são estereotipadas de acordo com os grupos a que a gente pertence, o pertencimento a grupos, etc. E uma outra, vamos colocar, uma outra atividade mediadora é dada também pelos objetos da cultura material. Vamos colocar, é um indício da atividade inteligente humana, dessa atividade do pensamento, o próprio uso de objetos mediadores. Esses objetos podem ter, sim, uma natureza que é só técnica. Um machadinho. Um machadinho é um objeto que se interpõe entre a minha ação e o mundo. Pode ser essa técnica pode ser primitiva. Vem do osso, pedra talhada, pedra polida, até as tecnologias que são tecnologia, que são tecnologias intelectuais, podem ser as tecnologias intelectuais. Então, essas seriam, vamos dizer assim, instâncias mediadoras da atividade humana, né, no mundo. Pode passar. Pode passar ali. Bom, e uma questão importante, né, da atividade mediadora, como eu falei antes, né, o ser humano, ele, em relação à atividade mediadora como a atividade do pensamento, né, atividade do pensamento mesmo, nós só pensamos com signos. A gente consegue pensar ou raciocinar com signos. Então, os signos, eles são agentes mediadores do pensamento. A gente pode dizer assim. Mas, bom, e o que isso pode ter relação com as atividades de mediação do bibliotecário, do museólogo? Ou o que tem a ver o processo de mediação mental, vamos dizer assim, o processo de mediação da razão humana e as ações que podem ser tomadas pelos profissionais? Então, vou dar um exemplinho aqui, pode passar, um pouquinho, pouca coisa. E, na verdade, gente, eu acho que isso aqui, para mim, tem hora que eu acho muito elementar. Mas o conceito mas quando a gente fala de pesquisa, ou pesquisa na ciência, especialmente nas ciências humanas, a gente tem que ter muito cuidado com os conceitos e com a apropriação dos conceitos. Então, o conceito de mediação é um conceito muito escorregadio, assim como outros conceitos. Por exemplo, na área da comunicação, quando a gente fala de interatividade, é também um conceito muito escorregadio. E a própria Gersina estava falando antes aqui, na primeira mesa. Tem conceitos escorregadios como conhecimento, análise de assunto, quer dizer, o que é o assunto, o que é o conceito. Então, e a gente precisa ter esse trabalho de pensar no conceito.
Então, talvez um primeiro conceito de mediação é a mediação da razão, o pensamento como atividade mediadora. E o pensamento como atividade mediadora do homem no mundo, o homem se utiliza da linguagem, dos signos, para poder pensar. E vamos colocar aqui uma relação, que é uma relação que a gente pode perceber em alguns locais, em qualquer lugar, né? Vocês estão vendo aquele objeto ali. Ali é um objeto da cultura material. Uma pena. Uma pena? Uma pena. Eu me deparo com esse objeto, eu vou construir uma interpretação sobre o que é aquela pena, sobre o que é aquele objeto. Eu construo uma coisa que a gente chama na semiótica de interpretante. Então, aquela pena representa alguma coisa para mim. Agora, aquela pena representar alguma coisa para mim, o objeto pena, a pena ser alguma coisa para mim, aquela pena está no lugar de algo. Nesse caso, essa pena que vocês estão vendo é a pena que representa, ou ela é representativa da assinatura da Lei Áurea. Então, a princesa Isabel usou aquela pena para representar a Lei Áurea. Quando esse objeto é colocado, então, dentro de um museu, e tem isso, tem no Museu de Petrópolis, Museu Imperial, tem uma pena de ouro, que disse que a princesa Isabel usou. Então, aquela pena dentro do museu, ela representa alguma coisa, então aquele objeto pena dentro do museu é um representante que está associado à assinatura da Lei Áurea, e o visitante, ou eu lá, vou produzir um interpretante a partir daquele objeto. Então, veja bem, essa atividade, que é uma atividade, vamos dizer, mental, ou que a gente pode até associar com um paradigma que seria, entre aspas, cognitivo, para a informação, não é uma atividade, vamos colocar, neutra, né? Não existe uma neutralidade nisso. Passa um pouquinho. Bom, então, pensando na atividade mediadora. Então, o primeiro conceito que eu estou usando da atividade de mediação é a própria mediação como uma atividade do pensamento. O pensamento é mediador do homem com a realidade. E a gente faz essa atividade a partir de signos. Esses signos, eles podem ser, então, são entendidos a partir de habilidades interpretativas que o visitante vai ter quando ele se depara com o objeto. Então, eu tenho um objeto, as habilidades interpretativas acerca daquele objeto é que estão envolvidas nessa relação. Isso seria uma das maneiras de enxergar a mediação. Pode passar. Deixa eu ver lá. Passa. Depois você volta. Depois você volta nisso. Isso, aqui. Uma segunda parte, é isso mesmo. Uma segunda, vamos colocar aqui, gente. Uma segunda maneira de enxergar a mediação, que eu acho que talvez seja uma maneira que eu acho que é a mais habitual no campo da ciência da informação, nos nossos campos, é pensar como a mediação como uma ação de interferência. E uma ação de interferência que acontece entre os homens. Um querer mediar a relação com o outro, por exemplo. Acontece no campo jurídico, por exemplo. Tem uma pessoa mediando a relação com a outra. Então, existe uma maneira de enxergar a mediação, sem pensar nesse conceito da atividade do pensamento, com a atividade do pensamento ser mediadora, mas pensar em algo que se interpõe no universo da cultura entre os homens, seria talvez esse segundo conceito que eu estou tentando visualizar. Então, a mediação como ação intencional do ser humano com seus pares, com vistas a produzir algum efeito, por exemplo, né? E aí, os critérios para a realização da mediação, nesse sentido, vocês estão vendo ali, a Varela é uma pesquisadora da ciência da informação, que ela se apropria de alguns conceitos da área de educação para poder entender mediação, mas ela está mais preocupada com a mediação da aprendizagem. Como que existe o papel do mediador entre um sujeito, por exemplo, um aluno que tem que aprender ou adquirir alguma habilidade, e algum outro, e o professor que ensina. Então, o professor mediador desse processo.
Então, o professor, como mediador desse processo, então ele vai, de certa forma, tem uma ação intencional de fazer o aluno conhecer ou saber de algo. Isso aí eu acho que é tranquilo, não vou chover tanto no molhado, né? Então, isso seria uma outra maneira de enxergar a mediação. E os critérios para se fazer essa mediação, que ela pode acontecer tanto no campo educacional, pode acontecer no setor de referência da biblioteca, pode acontecer na ação cultural e educativa dos museus, quer dizer, onde quer que exista algum tipo de ação de interferência entre humanos, com vista a modificar o outro, né, a gente teria talvez esse conceito de mediação. Vou descer antes que aconteça um desastre. Então, essas seriam as características, os critérios para a realização da mediação. Uma intencionalidade e uma reciprocidade. Tem que existir uma ação consciente do mediador partilhada com o mediado. Isso na sala de aula é simples, mas o professor tem uma ação intencional. E o educando vai também ter uma ação, ele sabe que ele está ali para aquilo. No setor de referência, na biblioteca, isso também acontece. Vai ter uma ação consciente de quem trabalha no setor de referência e o consulente, o usuário. Isso é uma questão, vamos colocar isso, é genérico, né? Transcendência, que eu acho que isso é uma questão também importante, é uma ampliação do sistema de necessidades do mediado. Quando você realiza uma ação mediadora, vamos colocar no caso do contexto de aprendizagem, um professor que ensina para o aluno, aquilo vai ser incorporado, e o aluno, no momento que ele incorpora aquele conteúdo, ele já está apto a aplicar aquele conteúdo em outras situações e vai ter outras necessidades, e isso seria um processo que se daria continuamente. Então, a mediação não acontece só no momento, só naquele instante. Ela vai perdurar ao longo do tempo, que eu acho que isso é uma característica, essa segunda característica, uma transformação que seria talvez mais duradoura. E significado. O mediador, ele vai imprimir necessariamente suas crenças, seus valores e os elementos afetivo-motivacionais no mediado. Isso é uma questão importante, porque, às vezes, essa questão do significado é colocada como menor. Menor no seguinte sentido, o serviço vamos colocar no caso o serviço de referência à biblioteca. Eu tenho que fazer com que a pessoa chegue a um livro, por exemplo, fazer um trabalho. Como se essa atividade ela tivesse uma certa neutralidade. Não, quando o mediador ele realiza a sua ação, ele necessariamente ele vai fazer de acordo com alguns valores e com alguns critérios. Então, isso aí, essa atividade mediadora e esses pontos, eu acho que eles são importantes. Pode passar. Já falta só 5 minutos. Mas tá bom, é porque a mesa são 3 pessoas, e aí eu tô considerando menos. Tá bom. Volta um pouquinho. Agora isso aqui, beleza. Bom, então, a gente tinha uma primeira definição que eu tinha colocado da mediação. Aí agora, num segundo momento, então, a gente tem que pensar, pode mostrar ali, pode ir, a próxima. Que, pensando num conceito de mediação, que é uma ação que se realizaria com uma figura mediadora humana, a gente pode imaginar dentro desse contexto, aquele exemplo que eu tinha colocado da pena da Lei Áurea. Quando a pena da Lei Áurea é colocada dentro do museu, e dentro do Museu Imperial, ela faz parte de uma ação intencional do expositor, ou faz parte do curador da exposição, o curador sabe o que ele quer com aquilo, tem uma intencionalidade. Aquela intencionalidade, ela vai, de certa forma, fazer com que aquele processo de mediação anterior, que é do pensamento, a atividade do pensamento, ela seja direcionada. Essa pena, ela vai ser colocada, até as condições com que aquela pena é colocada, de iluminação, vai interferir nessa possibilidade de interpretativa. Essa ação intencional, seja no caso do expositor para esse objeto dentro de um museu, para o Almeida Júnior, ele chama isso de mediação implícita.
Então, existe um mediador que não está no momento da interação da pessoa com a pena, ele não está lá, conversando com a pessoa para falar sobre a pena, ele não está ali naquele momento, mas ele estava ali na concepção, naquela concepção da exposição. Então, implicitamente, quem organizou a exposição está lá para ajudar a guiar a formação daqueles interpretantes do visitante. Então, existe uma ação intencional do expositor, que é uma mediação implícita. Pode passar para a próxima. Agora, existem outras possibilidades de mediação humana, nesse caso, que, vamos dizer, tem o guia do museu, o guia pessoa, tá? Não é o guia catálogo. Ação do guia, ação educativa de alguém que pode mostrar e explicar a pena, verbalizar o que é aquela pena. Aí a gente já teria uma ação que a gente chama de mediação explícita. Esses dois conceitos, né? Mediação implícita e explícita, eles são colocados pelo Almeida Júnior. Aí é um trabalho dele. Então, o processo de mediação explícita, ele aconteceria quando existe uma ação de interferência, nunca neutra, conforme o que eu acabei de falar ali, os significados, as crenças, os valores, eles acabam moldando essa ação de mediação, né? Então, essa mediação explícita, que acontece no momento da interação do usuário com uma peça informativa, no momento que você está ali explicando, ou está em contato direto com o usuário, é considerado como processo de mediação explícita. Bom, então, gente, isso aqui esses conceitos, eles são conceitos, como eu acabei de falar, são conceitos discutíveis. Existem outras visões, né, desses conceitos. E um pouco, de maneira bastante genérica. Nós temos pouquinho. De maneira um pouco genérica. Então, dois conceitos que eu tentei tratar aqui. Vamos ver se eu consegui, né? A mediação como uma atividade da razão humana, que se interpõe entre o homem e o mundo, mediada por signos, por objetos. Esses objetos têm significações, parcialmente. Eu posso controlar essas significações, ou tentar controlar essas significações, por ações de mediação. Essas ações de mediação, em segundo nível, que seria a ação do mediadora humana, que se interporia entre os objetos e os usuários. Pode passar. Ele pode passar. Pode passar tudo. Isso. Aí. Beleza. Então, ali tem, né, acho que um pouco o que eu estava falando, as funções do mediador, no contexto de escola, sala de aula, da aprendizagem em sala de aula, a gente teria a função, por exemplo, do educador, que seria responsável por ajudar o aluno a entender alguns estímulos, a entender textos. Aqui, estímulo não é no sentido behaviorista. Pode ser, por exemplo, um texto. Um texto que o aluno recebe e eu posso mediar ou ajudá-lo a entender aquele texto. Eu posso ajudá-lo a entender esse texto explicitamente, explicando o texto, apontando elementos importantes do texto. Quando o próprio texto ele já pode ser elaborado de maneira a facilitar a compreensão, aí eu teria uma mediação que seria implícita de quem escreveu o texto. Por outro lado, a gente tem ali a pessoa que tem contato com esse texto, por exemplo. No momento em que ela aprende, digamos que existe uma mediação humana para entender aquele texto, né, na entrada, ela também pode ter uma segunda mediação que é para a saída. O que ela pode fazer com aquele texto? Se ela vai promover, vamos colocar que seja um texto sobre um texto bobo, tá? Um texto de receita de bolo. Você pode ou não pode levar algum tipo de ação. Pode existir um processo de mediação explícita para aquela saída ali também. Se vai ou não vai acontecer aquele tipo de ação. Pode passar. Então, isso aqui num contexto que a gente fala no contexto de aprendizagem. Uma outra questão importante, e que essa talvez seja bem delicada, é pensar na mediação cultural.
E para pensar no processo de mediação cultural, a gente teria que pensar nos conceitos de cultura e qual que seria o significado da mediação. Inclusive, quais papéis os profissionais, bibliotecário, arquivista, museólogo, para falar dos profissionais que a gente tem que aqui na escola a gente forma, né? Qual o papel que esses profissionais teriam na mediação cultural, por exemplo? Então, tudo bem. No primeiro conceito de mediação, a mediação como uma atividade mediadora do pensamento. Fica muito claro que o bibliotecário, o museólogo ou o arquivista, eles podem, de certa forma, ajudar nesse processo interpretativo do usuário, do consulente, do visitante do museu. Isso é muito claro. No segundo processo, né, uma ação de uma interferência, dadas as mediações implícitas ou explícitas que esses profissionais podem realizar nas suas práticas de trabalho. Isso também fica claro. É fácil a gente entender isso. Agora, uma terceira questão é do conceito de mediação cultural e como que podem acontecer possibilidades de ações desses profissionais na mediação cultural. Não vai dar tempo muito mais. Já estourou o tempo, eu vou falar só mais 1 minuto. Pode passar. Então, só falar mais 1 minuto mesmo, né? Porque não dá tempo tanto de fazer isso. A gente pode pensar as instituições, biblioteca, arquivo, museu, como instituições de cultura, estão colocadas dentro de um campo de produção cultural ou não, ou podem ser instituições disseminadoras, vamos dizer assim, de cultura, e elas estão colocadas dentro de uma lógica de produção e distribuição cultural que ela é muito complexa. Essa complexidade, né, dos processos de mediação cultural na contemporaneidade são um assunto bastante discutido. Por exemplo, na área de comunicação social, né, em outras áreas também, isso é bastante discutido. E a gente poderia pensar, então, nas ações possíveis, mediadoras, para aproximação das pessoas, por exemplo, dos públicos, diante das produções culturais, e qual que seria, por exemplo, o papel, vamos colocar o papel do bibliotecário nesse momento. Vamos pensar no caso da leitura, que a Liginha vai falar da leitura. Os livros, de maneira muito rasteira, tá, gente? Os livros fazem parte os livros são um produto cultural. Eles são um produto cultural que são expressões de grupo, pode ser expressões de grupo. A gente pensa, às vezes, com a expressão de uma pessoa. Mas quando uma pessoa escreve, ela está falando de um contexto, e o contexto, ela carrega o contexto com ela. Uma escrita nunca é realmente individual. Então, quando existe, por exemplo, um livro, ele é o resultado de um produto cultural. Eu posso promover a aproximação desse livro, vamos dizer assim, com os públicos, é onde estão os públicos ali. Então, eu tenho ali uma possibilidade de mediação. Algumas dessas mediações de aproximação, por exemplo, do público com o livro, elas são ações que são feitas, às vezes, por ações massivas, pelos meios de comunicação de massa, por exemplo. Mas a gente tem ações efetivas que são realizadas por bibliotecários ou por museólogos que tentam fazer essa aproximação. Então, a aproximação dos públicos com todo o repertório cultural. No caso dos museus, então, é mais complicado ainda, né? O repertório cultural da humanidade. Então, a sensibilidade, né, que eu acho que talvez seja importante, de tentar, e aí eu acho que é por isso que eu fico preocupada com isso, de tentar compreender melhor, conceitualmente, né, o que seria o campo das mediações. E como que a gente pode imaginar as ações dos profissionais dentro desse campo, é que um pouco me trouxe aqui, né? Mas eu acho que é isso, gente. Vou terminar agora, tá? Obrigada. É isso. Boa tarde. Então, meu nome é Cristina Ortega e eu sou professora aqui da escola. Tenho trabalhado no campo da pesquisa com 2 abordagens que se complementam. Uma é no campo dos fundamentos, né, da ciência da informação,
uma outra na organização da informação. E essas abordagens, elas se complementam, né? Quer dizer, no fundo, para falar de organização da informação, eu sempre contextualizo no campo como um todo, para falar dos fundamentos ou de uma abordagem epistemológica do campo, eu trago a organização da informação porque eu entendo que isso significa, né, o campo como um todo, de um modo mais concreto. Então, essa pesquisa que eu estou apresentando aqui é do âmbito dos fundamentos da ciência da informação. Né? Eu já vinha trabalhando com ela no grupo de pesquisa do Miguel Rendon, coordenado por ele, né, que é professor mexicano, e aí fiz meu pós-doutorado recentemente sobre esse tema. Né? Então, a ideia é pensar uma mediação em ciência da informação. Estava ouvindo aqui a Eliane e fui me lembrando do processo do pós-doc, que foi quando eu comecei a trabalhar mais propriamente com o termo mediação, e me chamou muita atenção a complexidade do termo. Né? Então eu vi que você foi passando por alguns autores brasileiros, e eu acho que a gente tem pouca discussão sobre mediação em ciência da informação no Brasil, porque são poucas pessoas falando, né, há pouco tempo, então acumulou muito pouco. Né? Acho que é um pouco essa, então vou passar por isso daqui. Não vou falar muito dos autores que eu trabalhei falando da mediação no sentido mais amplo, mas aquilo que, de algum modo, daria conta aí, né, ou chega perto, ou tenta chegar perto de falar da especificidade do campo. Tá? Então, o objetivo foi explorar o conceito de mediação, né, em sua validade como objeto do campo, então estou partindo disso, né, mediação como processo cujo objetivo é a comunicação da informação, buscando contribuir para a superação de dicotomias que eu estou chamando de dicotomias improdutivas. Eu vou explicar o que é isso. Problemas, né? Os procedimentos de organização da informação sobre objetos, né, como seleção, produção de repertórios, ordenação, não são considerados em sua intencionalidade, mas abordados como neutros. Né? Eliane foi falando alguma coisa desse tipo. Muda para mim, Eliane. Então, de algum modo, esses processos são vistos numa abordagem tecnicista, digamos assim, né? E não na sua intencionalidade, que implicaria em pensar o próprio método de um outro jeito. Não se reconhece, portanto, devidamente o papel do processo de mediação, né, que permite a comunicação. Né? Então, na verdade, a gente teria como processo de mediação não só os procedimentos de organização da informação, que eu estou citando aqui, mas todos os outros que vêm posteriormente, né? Quer dizer, todos os serviços, as ações, né, propriamente junto ao usuário, etc. Né? Quer dizer, todos eles não seriam neutros, né? E tem que ser pensados quanto a esse objetivo de comunicação. Problemas específicos, imprecisão terminológica no caso do termo usuário. Acho que a gente está bem enroscado nesse sentido. Né, o termo é usado, o termo é enfatizado, né, isso é antigo, inclusive. Né, se começou acho que é relevante, né, que a certa altura se pensou que sujeito que é esse, a gente precisa enfatizar esse sujeito, claro, né, mas está precisando falar um pouquinho melhor do que nós estamos entendendo por esse sujeito no contexto das coisas que a gente faz. Né. Dicotomias improdutivas, falta articulação entre estudos de usuários e estudos de organização da informação. Eu não vejo sentido em que um seja pensado sem o outro. Né? Abordagem centrada no sistema e abordagem centrada no usuário, que vocês já devem ter ouvido, me parece artificial, ela precisa ser melhor trabalhada. Né? Não existe sistema que não é pensado para o usuário, se ele existe, ele está com problema. Né? E uma outra dicotomia muito séria, que já existe há um século no Brasil, que é abordagem humanista e social, por um lado, abordagem técnica e tecnológica, por outro, né? Quer dizer, ela não sustenta o campo, acho que não sustenta campo nenhum. Né? E tem alguma coisa aí nessa relação não trabalhada, né, que não está nos ajudando, e que, por outro lado, parece que a gente não está sendo muito... não está lidando com ela de um modo muito interessante, já que ela tem um século, no sentido de que quando os cursos de graduação começaram no Brasil, essa questão já se colocou de cara, e parece que a gente continua repetindo o problema cada hora de um jeito diferente. Né? Então, isso precisaria ser pensado melhor. Então, vou falar rapidamente dessa questão dos diversos olhares em ciência da informação, para falar de onde que eu estou partindo quando eu trato da questão da mediação. Então, nessa abordagem da ciência da informação que predominou, que é a abordagem norte-americana,
né? Não é a única que foi proposta, mas o Brasil principalmente, ela é muito reconhecida, né? Nessa altura em que ela foi proposta, esses dois autores aqui, né, em 75, portanto, já estavam dizendo o seguinte, que para se pensar em ciência da informação, como ela estava colocada, estava faltando uma derivação histórica do campo que permite explicá-la, né? Uma ciência não sai assim, né, tipo geração espontânea. Pesquisadores entendem o campo segundo sua própria formação, e as várias abordagens de ciência da informação se sobrepõem às de outras disciplinas, o que já é meio estranho, tá certo? Tem alguma coisa aí que não está dando muito certo. Mas isso foi falado em 75 e eu continuo vendo isso no Brasil, né? Eu acho que não só no Brasil, mas então tem alguma coisa aí para se pensar. Outra coisa que eu também observei no documento da CAPES, né, produzido então pelos pesquisadores aqui da nossa área, aparece uma afirmação que é a seguinte, de que os pesquisadores, né, estariam trabalhando ora por uma abertura disciplinar, ora por uma busca por delimitação. Né? Isso me chamou a atenção, assim, o que está em questão, o que nós estamos fazendo, né? E aí eu diria o seguinte, movimentos de abrir e fechar não contribuem para o movimento de verticalizar, né? Como se define o fazer científico. Delimitação é o objetivo de pesquisa. Uma pesquisa para dizer assim, eu vou só até aqui, né? É aqui que acaba a área, né? É consequência do fazer científico, qual envolve foco e método. E aí eu achei essa fala aqui do Davalan, que acho que me ajudou a pensar um pouquinho esse meu estranhamento com relação a essa frase do documento da CAPES. De pensar em investigação, menos em termos territoriais, de corte, de fronteira, mas antes em termos de programa, de abordagem, de projeto. Acho que a coisa toma um outro sentido, né? Não estamos pensando no pedacinho que me compete, mas no que eu quero com ele, né? Então, como é que eu estou abordando o campo para falar de mediação? Por um lado, as abordagens documentárias, bibliográfica, arquivística e museológica. Ou seja, no sentido de que existem práticas documentárias que se diferenciam quanto ao tipo de olhar realizado sobre os objetos, né? E esse olhar é definido segundo interesses socialmente constituídos e concretizados em contextos institucionais. Né? Então, são sempre práticas documentárias, mas elas são específicas a julgar, né, por um olhar bibliográfico, arquivístico e museológico, de tal modo que a gente não tem uma tipologia documental que é de uma abordagem ou é de outra, né? Não é isso que está em questão. E, por um outro lado, olhando mais uma perspectiva bibliográfica, a gente tem algumas correntes históricas que precisam ser consideradas para a gente falar do campo, seja lá de que questão que eu estiver trabalhando com o campo. Eu precisaria pensar em bibliografia, em biblioteconomia, em documentação e em ciência da informação. Né? A gente pode falar numa relativa continuidade efetivada pela proposição de elementos novos ou remodelados e a revisão dos antigos, considerando cada uma. Né? Tem continuidade, mas alguma coisa vai sendo proposta a partir de cada nome. Falta aprofundar um olhar sobre essas relações, né, entre essas vertentes, para identificar continuidades e rupturas, portanto, identificar o que fica daquilo que muda. Porque de que ciência que eu estou falando, né, se alguma coisa está sempre mudando, mas não se sabe o que é que ficou, não é? Ou quando se fala do que ficou, se fala em termos de uma tradição que deve ser preservada. Preservada para quê? Porque se ela não interessa, a gente pode jogar fora mesmo. Não é? Então isso tem que ser pensado. Essas vertentes não são a mesma coisa, não são coisas diferentes, mas fornecem a base do conhecimento teórico e metodológico do campo. Então, estou dizendo que esses nomes apresentam uma complexidade para a pesquisa e para o ensino que deve ser levada em conta. Né? Eles não são estanques também, no sentido de que cada um significa uma coisa diferente, porque um nome se influenciou pelo outro à medida que cada um foi proposto, né? E não dá para pensar como se eles fossem, então, caixinhas separadas, né? Conteúdos que se relacionam de algum jeito que nunca é muito bem pensado, muito bem explicado, né? Então, isso precisa ser trabalhado de um modo um pouco mais rigoroso. Então, vocês viram, eu estou considerando principalmente a abordagem bibliográfica, arquivística, museológica, mas quando a gente fala especialmente de biblioteconomia, tem que passar por essas correntes históricas. De tal modo que essas correntes históricas aqui, a depender de qual, né, por exemplo, a documentação, ela trabalha também com arquivística e com museologia. Né? Quer dizer, então a coisa é muito complexa no sentido de como é que eu dou conta de explicar o campo, né, sem observar que as coisas não se compõem linearmente, né? Então eu acho que é um desafio aqui para a gente, mas eu preciso falar disso para dizer o que eu estou chamando de mediação.
E aí, para falar da mediação da informação, ou a mediação na ciência da informação, então estou chamando de ciência da informação, é um campo de pesquisa que trata daqueles nomes todos que eu citei antes, tá certo? Mas aí preciso falar de documento. Ele é um conceito essencial para falar de mediação na perspectiva aqui que eu estou colocando. Então, ações de mediação realizam a transformação do objeto em documento, sobre base material e por meio de metodologias de rigor científico. Estas ações formam camadas de significação sobre o objeto, cada qual ressignificando ao anterior, em um movimento de produção de mensagens a um público. O documento é esse objeto ressignificado e a noção de documento é dependente de uma elaboração teórico-metodológica dessas ações. Então, o documento é um objeto que toma um outro estatuto. É o mesmo objeto, mas ele toma um outro estatuto. Né? A gente está olhando para ele de um outro jeito. Né? E isso é dependente de certos métodos, né, que são utilizados, trabalhados nele. Se o documento é um objeto que significa, podemos falar em ao menos 3 níveis de significação. Estou falando bem no contexto da área mesmo. Primeiro, a significação na produção dos documentos com intenção informativa. Né? O livro que a Eliane falou é produzido com a intenção de ser um documento. Né? Então, ele é produzido com a intenção informativa, porque documento implica em informação. Né? Mas também a produção a partir de objetos, né, que não foram concebidos para ser documentos. Então, em algum momento, esse copo ou a pena da Eliane também podem ser pensados como documentos a partir de um lugar simbólico onde eles são colocados, né, ou de diversas informações que lhes são atribuídas. Um segundo momento é esse das propostas de significação sobre aqueles documentos a um público. Aí nós estamos falando propriamente do fazer documentário. Então, o documento tenha sido produzido com função informativa ou não, existem profissionais que estão preocupados especificamente em dar esse significado no contexto de certas atividades que já nos realizam para fornecer esses conteúdos a eles. Mas a gente acha que isso vai... Essa é uma discussão boa, inclusive, né? A gente acha que isso pode ser de interessante para essas pessoas. Aí, acho que a coisa também tem que ser discutida, não vou entrar nesse mérito, né? E, por último, né, a significação que ocorre no processo de apropriação da informação realizada pelo usuário. Né? Então, vocês estão vendo que tem sempre um sujeito em questão, seja produtor, seja usuário. Mas eu não posso falar do usuário unicamente, sem falar desse processo todo, senão eu estou entendendo que a gente não está falando de ciência da informação na perspectiva que eu estou trabalhando, que não é uma perspectiva inventada, ela é construída historicamente, né, etc. E aí tem outra questão, então, que é a relação entre a intencionalidade que define as atividades documentárias como um todo, né? Então, são as atividades, propriamente, que têm uma intenção, mas, no momento da interpretação pelos públicos, uma ausência de controle por quem propôs, né, certos significados aos documentos. Né? Então, o que acaba acontecendo é que não há controle sobre a interpretação, mas se houve uma proposta de significação que, portanto, é intencional, ela influencia essa interpretação, porque se não influenciasse, que sentido faz a própria proposta? Né? Tá certo? A Tálamo coloca também o seguinte, para falar de neutralidade: na ausência da socialização da informação, no sentido de como o campo realiza, mas a gente pode até falar de modo mais amplo, compromete-se o acesso do indivíduo àqueles que lhe permitem, né, ou aquelas informações que lhe permitem compreender melhor a si mesmo e ao mundo, oferecendo-lhe condições de integração à realidade. As operações técnicas de tratamento, recuperação e disseminação da informação estão sustentadas por intencionalidade, cuja ocultação pode contribuir para encobrir a função social, política e econômica da atividade. Né? A Conceição aqui, que é nossa colega, né, da escola, ela costuma dizer que não existe neutralidade, existe alienação, né? Porque o processo em si, eu acho que é muito bem colocado por ela, né? O processo em si já é intencional, então se ele não é realizado consciente dessa intencionalidade, é um processo realizado de modo alienado, né? Acho que está muito bem colocado por ela. A Kobayashi e a Tálamo falam dos estudos de usuários, né? Acho que desde a década de 70 se trabalhou muito nesses estudos onde se faz um recorte social pré-existente, né? Quer dizer, qual a condição profissional, econômica, escolaridade, e elas estão dizendo que isso
acaba eliminando o que deveria ser feito, que é os modos pelos quais os conteúdos podem ser acessados, manejados e entendidos. É como se nesses estudos a gente estivesse perguntando para os usuários aquilo que não vai servir propriamente para a gente rever os sistemas, reelaborar os serviços, etc. Né? Então, são estudos que são bastante questionados. Recentemente, eu ouvi essa palavra aí, desintermediação, que é um termo interessante, quando a gente está discutindo justamente a mediação. Né? Então, é uma ideia baseada no objetivo de dar condições para que o usuário tome suas próprias decisões quanto à seleção. Quer dizer, seleção dos conteúdos, uso desses conteúdos. Né? É tornar o usuário mais autônomo. Né? E aí é interessante que a total desintermediação nunca é possível, pois ela é, de fato, uma forma de mediação. Formar as pessoas, não é interessante? Formar as pessoas para usar o sistema é fazer mediação, né? É fazer mediação. Só que quanto mais capaz o usuário, mais ele usa os sistemas e mais exige dos mesmos, mais a gente tem que estar trabalhando na seleção, na organização, né? E tudo mais, tá? Então, a mediação não é para ser eliminada, né? Mesmo que a gente não tenha uma pessoa, né, nessa relação com o outro, né, mas a gente construiu interfaces, construiu categorias e por aí vai, né? Então, os processos de mediação estão aí. Com relação ao usuário, né, eu vou arriscar, não definições propriamente, né, mas pensar alguma coisa com relação a essa categoria. Inicialmente, pensando os processos, né, cronologicamente falando, inicialmente a gente tem um conceito decorrente do modo como são abordados certos grupos de pessoas em torno de uma atividade a partir de ações de mediação, que funcionam como proposta de significação. Ou seja, no primeiro momento eu não tenho usuário, eu tenho um público que está sendo visado, um público que é destinatário de certas ações de mediação, por isso que eu construo, então, alguma coisa sobre objetos. Né? Em um segundo momento, o conceito se efetiva ou não, tá certo? Porque essas pessoas vão ser mobilizadas em torno da proposta. Então, aí eu teria os usuários, ou não teria. Né? A proposta foi lançada, que vem depois. E, por fim, essa proposta influencia o processo de constituição de usuários, mas é extrapolada pela apropriação feita por esses usuários. Aquilo que é proposto não é exatamente aquilo que é apropriado pelas pessoas. Né? Então, acho que é um modo, talvez, a gente pensando um pouquinho mais o que significa esse sujeito aí, que a gente tem chamado de usuário. Com relação às atividades documentárias propriamente, então estou querendo enfatizar que quando eu estou falando de mediação, eu estou falando de algo que acontece por todas essas atividades que são feitas pelos profissionais, desde aquela primeira etapa de seleção, que se a gente não considerar isso como etapa de mediação, quer dizer, o que eu ponho, o que eu não ponho, né, naquilo que eu estou propondo para os sujeitos, né? Como é que eu decido isso, tá certo? Né? Então, as atividades documentárias são as que realizam mediação da informação, estou citando aí algumas, né? Elas devem ser realizadas de modo articulado entre si, para uma produção de sentido que permita a transformação do objeto em documento. Aí eu encontrei o termo musealização, que me pareceu bastante interessante, porque ele é indicativo dessas ações diversas e articuladas de que eu estou falando, né? De trabalhar o objeto como documento, e quem fala nisso não só, mas o Piano Menezes, que é um professor da história da USP, trabalha com museologia, né? Ele fala do museu como uma forma institucionalizada de transformar objetos em documentos, pelo recurso do enfrentamento do objeto. O museu, segundo ele, se compromete em seu potencial ao desvincular-se das obrigações científico-documentais. Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque, por um lado, em museologia, a gente não tem os procedimentos muito bem trabalhados, no sentido de qual é o método, né, ou quais os possíveis métodos para fazer, etc. Algumas vezes, até para se entender que os objetos são diferentes de um museu para o outro, esses processos não foram pensados de modo mais generalizante, o que eu considero um problema. Né? Por outro lado, eu acho que o entendimento de que o objeto é trabalhado, de que ele não é naturalmente indicativo de alguma coisa, interessa muito para o trabalho que a gente faz em biblioteconomia, porque a gente tende a naturalizar, né? O livro já é necessariamente, né, um documento e por aí vai, e os procedimentos que são realizados sobre eles não são vistos como propostas de significação, em grande medida porque eles são apoiados em normas que não são pensadas, né, nesse sentido do significado que elas podem propor. Né? Então, acho que a gente tem aqui um conceito interessante. Por fim, eu fui encontrar, então,
em francês, então isso que eu estava te falando, eu não encontrei a mediação no Brasil nesse sentido que me parece mais significativa da explicação, de uma explicação para aquilo que é a ciência da informação, né, nessa abordagem que considera bibliografia, documentação, etc., né, e biblioteconomia. Então, em francês se usa esse termo médiation documentaire. Se fala isso. Pela significação e comunicação, os elementos linguísticos são observados como modo de operacionalizar as atividades documentárias que realizam a mediação. Quer dizer, isso é uma continuidade da própria abordagem sobre a organização da informação, que também vem da França, que é uma abordagem linguístico-terminológica. Quer dizer, se eu estou interessado em comunicar conteúdos, eu vou me apoiar na linguagem para desenvolver os instrumentos, os processos, né? Então, eu não tenho a linguística como uma área que também compõe a ciência da informação, mas como algo que efetivamente nós já nos apropriamos, né, para explicar processos e instrumentos. Tá? Vários autores estão trabalhando com isso. Eu identifiquei a Fabre e a Gaudier para trazer aqui. Elas dizem que a mediação na mediação documentária, é a mediação que opera na produção, difusão e apropriação da informação por um processo de tradução, de conexão e de vínculo. Mais 5 minutos, tá bom. Então, eu comecei o trabalho aqui falando de mediação da informação, né? Talvez o termo usado pelos franceses, mediação documentária, se a gente pensar só pelo termo, ele é mais específico daquilo que a gente quer dizer, né? Porque na mediação sobre documentos, a mediação da informação, eu posso pensar mesmo em questões muito mais amplas, né? E aqui eu estou falando de mediação sobre documentos, e nesse sentido de como se realiza, né, um trabalho profissional sobre eles. Mediação documentária realiza-se por meio de dispositivos, que são então chamados de dispositivos documentários, não é? Então, os dispositivos são a biblioteca, um centro de documentação, um museu, uma base de dados, um portal de informação na internet, tá certo? Isso que é construído, né, para dar conta de fazer essa comunicação. Compreender os dispositivos implica colocar no centro o conceito de comunicação que supõe uma organização, repousa sobre os recursos materiais, mobiliza competências técnicas e define os quadros para a intervenção e a expressão. Então, uma das coisas que me interessa nessa abordagem é a ideia de técnica que é necessária, então, quer dizer, existe um fazer que é técnico, né, para dar conta de um processo de comunicação. Então, isso já nos ajuda a não separar um técnico de qualquer outra coisa que tenha a ver com essa relação com as pessoas, com dizer alguma coisa para elas, com considerar o contexto em que elas estão para dar conta de se dizer alguma coisa para elas, né, tá? O dispositivo documentário é organizado em torno da gestão da informação relacionada a seu suporte físico, qual não independe de um discurso. Suporte físico que não independe de um discurso é o próprio conceito de documento. Tá? Né? É um objeto que tem um discurso, não porque ele tem, né, mas porque isso foi construído por alguém humano, né, sobre aquele objeto. Por meio de uma forma de enunciação via dispositivos, é proposto um lugar de estruturação de conhecimentos, de recepção e apreensão da informação. Pelo dispositivo, propõe-se modo de seguir o usuário, apoiando-o em seu percurso documentário. O objetivo é mobilizar os dispositivos para tornar o usuário ator de sua cultura de informação. Então, essas mesmas autoras terminam falando disso, de se repensar, né, os processos de mediação, levando em conta a complexidade dos dispositivos, para dar conta, então, da questão da informação e da comunicação, visando propriamente essa apropriação da informação pelos sujeitos. Né? Então, vocês estão vendo que eu não estou falando dos procedimentos, não estou entrando no detalhe dos procedimentos, mas eu estou falando deles. Né? Estou falando que não tem como pensar a mediação sem os procedimentos, e não tem como pensar os procedimentos sem levar em conta que eles são procedimentos de mediação. Né? Finalizando, a perspectiva empírico-normativa da organização da informação é predominante.
né? No Brasil, eu digo isso com certeza, né? É uma perspectiva baseada no uso da norma sem a compreensão propriamente do que ela significa, né? Sem de onde ela veio, etc., né? E no empirismo, né? Vamos fazer, ver como é que a coisa funciona. Então, essa perspectiva ela é predominante, sim, em organização da informação, mas não é a única, né? Junto com essa abordagem sobre usuários, que acontece de modo isolado, quer dizer, o usuário está sendo pensado numa outra perspectiva que não é essa, não estou dizendo que ela não seja relevante, mas para isso que eu estou falando, ela é uma abordagem isolada. Estou falando dessas pessoas, independente de como elas se relacionam, né, com os serviços e os sistemas, logo a questão da mediação não está colocada, né. Essas duas abordagens juntas reforçam o tecnicismo do campo, né. Então, embora se enfatize o usuário para fazer uma oposição de uma abordagem técnica, é exatamente isso que reforça o tecnicismo. Né, porque não se enfrenta o técnico, né, de tal modo a que ele funcione como ação mediadora. Né? E, por fim mesmo, as ações de mediação da informação são realizadas por meio de procedimentos especializados, complexos, científicos, né? Na ausência dos quais as possibilidades de comunicação são restritas ou são dependentes de fatores arbitrários a essas ações, ou seja, não faz muita diferença o que propriamente um bibliotecário, um arquivista, um museólogo estaria fazendo, porque de algum modo as pessoas se apropriam daquele conteúdo. Estou falando do que está sendo proposto intencionalmente, portanto de modo consciente, né? Que é o que define esses campos que a gente está tratando aqui. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar, e tenho aqui as referências que eu usei para a apresentação. Obrigada. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Lígia Maria Moreira Dumont, sou professora aqui da escola. Já há alguns anos aqui entrei como aluna e aqui fiquei, nunca saí. Então, tenho uma trajetória, né, de uma prática aqui na escola, e o meu assunto de pesquisa, leitura como mediação, né? Essa interesse veio através do nosso carro biblioteca, que vocês devem vê-lo aqui, né, bem em frente, estacionado aqui. Ele já existe há quase 40 anos, e não este carro, né, já tivemos 4 modelos, mas esse tipo de serviço de extensão universitária, que é para trazer subsídios para a pesquisa na escola, e me instigou intensamente. O carro biblioteca, ele tem por objetivo levar a leitura em bairros carentes, econômica, social, politicamente também, todo tipo de carência, que é mais na nossa periferia. E desde a primeira vez que eu saí com o carro, a gente chega num lugar, numa praça, né, às vezes um arremedo de praça, um campinho de futebol, de pelada, e o carro chega e já tem uma fila formada. Isso até, né, emocionou, porque, né, preconceito meu, né? Claro, para começar. Mas, então, assim, a leitura, ela existe e muito. Por exemplo, né, para dar apesar de nós falar que nós não somos leitores e tal, precisamos ter mais. Mas, por exemplo, a Biblioteca Pública de Belo Horizonte, para você ter uma ideia, ela atende mensalmente mais de 6.000 pessoas adentram pelas portas daquela biblioteca no centro da cidade, na Praça da Liberdade. Então, isso, né, foram elementos que foram me instigando e querendo entender mais. Então, leitura, como se efetiva a leitura? Pelo fazer do bibliotecário, que também é um mediador para levá-la, né, tentar dar a leitura mais adequada que o leitor deseja. Mas como se efetiva a leitura? Né? Como que umas leituras eu amo, adoro, pode passar ali para a Cristina e ela detestar, não ter nada a ver, né? Então vamos lá, vamos estudar a leitura pela ótica da ciência da informação.
Então, esses 3 quadros que eu pus aí é só uma homenagem que eu gosto de pesquisar muitas mulheres leitoras, né? E também, para estudar a leitura, ela é meio esfacelada, ela é instigante, porque ela é feita de um mosaico, né, de várias outras áreas que eu teria que entender, adentrar, e para compreender e ter uma visão mais da área para trazer para a área de ciência da informação. Então, vamos lá. Já que você está aí, muito obrigada. Esse era um objetivo, né? Então, entender qual é o objetivo da ciência da informação e também para a leitura. Por que ela entra na ciência da informação? Nós queremos gerar conhecimento. Todo o nosso fazer é para que leve, que o leitor, o usuário, se aproprie de uma informação que ele necessita. É esse, né, que eu vejo o nosso papel maior. Né, e aí leva para a vida inteira, em várias ocasiões, diversas, né, oportunidades, mas em 2 palavras eu coloco, né, que a leitura, a primeira visão nossa é para gerar conhecimento. Então, esse desejo, né, de estudar, né, como que, então, isso acontece, como ela acontece na pessoa e na sociedade. Bom, vamos lá, entender o processo da leitura, desde a primeira coisa. Claro, é que a leitura ainda é hoje a maior forma de se obter conhecimento. Isso é passivo, né? É claro que tem outras formas até de leitura. Você vê um filme, vê um quadro, eu mostrei Picasso ali, né? Nós podemos fazer várias leituras daquelas mulheres lendo, né? Lazer, descontraídas ou tensas. Toda leitura tem que ocasionar um balanceado, né? Você tem que inquirir, ele às vezes nos desconstrói um pouco, né? Mas então, ler é uma forma, é um canal, é uma prática, se quisermos dizer assim, muito importante de se obter conhecimento. Claro, para se ler, nós temos que decodificar um código, né? Então, é condição, né, básica, né, elementar, que precisamos saber ler, né? Saber decodificar o alfabeto é fundamental e bem, né? Você tem a Ana Pavlova, que ela foi uma bailarina russa, né? Ela falava que a gente aprende a técnica, né? Todo o classicismo, ela falava do balé clássico, para depois esquecer daquilo e reinventar, né? Ter a arte. Por isso que ela era uma grande bailarina, né? Porque ela conseguia reinterpretar um balé clássico, né? Então, é isso, né? Então, primeiro, você tem que saber o fundamental, saber ler, né? Muito bem. Depois, nós temos que gostar de ler. Tem que gostar. Aí começam os desafios, né? As nossas bibliotecas escolares, por exemplo, a professora Bernadette estuda muito isso, né? Qual é o papel do bibliotecário numa escola, né? Como que ele fala, nós estamos ajudando a obter informação na biblioteca, a obter conhecimento, através da leitura, desenvolver o gosto pela leitura. Como, né? Então tá, mas isso é imprescindível. Tem que, né, um leitor tem que gostar de ler. Outro passo, saber ler. Nós estamos só complicando, né, as coisas. Saber ler significa o quê? Não é só decodificar, isso é aquela fundamental. Isso significa ler criticamente e sozinho. Você, né, você pode ter leituras em comum, discutir texto, mas uma hora a leitura é sua. É você que extrai o que interessa de dentro de um texto, de um filme, de um quadro. Nós estamos falando especificamente de leitura, que lhe interessa, ou que te tocou, ou que te, de alguma forma, né, te mexeu com você, né? Então você tem que saber ler criticamente. Nós vemos aí pelas estatísticas que os nossos, né, as nossas escolas, nós temos um déficit nessa área, né? Passar da leitura
traduzir o alfabeto e depois não saber ler e assim, aí, o que você leu? A pessoa não consegue dizer, né, qual é a mensagem que aquele texto ou que aquele autor queria dar, que, né, bem, às vezes ele queria dar aquela mensagem, é bem complexo, né, mas você ainda pode interpretar outras coisas. Então, isso, né, depois de saber ler criticamente, ser inquiridor, essas coisas, aí que pode-se dizer que você tem habilidades, né, informacionais, que é até uma disciplina aqui na escola, né? Que aí você realmente adquire. Nós estamos sempre crescendo nisso, mas você tem habilidades informacionais e de extrair informações até, que nós vamos falar um pouco mais aí, que é o objetivo mesmo assim, né, o meu recorte de pesquisa, que é a leitura até de lazer, nós podemos tirar muitos e significativos ensinamentos ou informações que nós vamos ver um filme hoje, que também é uma forma de ler, né? Ou ler um romance, e vamos lembrar de uma ação ou de um acontecimento lá anos depois, que pode nos ajudar a ter, né, uma decisão de uma ocasião, né? As pesquisas mostram isso, né? Que você guarda informações que lhe interessam e um dia você volta a utilizar. Isso falando em textos que são mais técnicos, científicos, de estudo, a gente entende até melhor. Mas em lazer, em filmes, né, é muito interessante. Vamos lá. Então, como eu disse, é um recorte de pesquisa que eu comecei no Carro Biblioteca, com a dissertação de mestrado, passou para de doutorado, passou para pós-doutorado. Agora nós criamos um grupo de pesquisa em leitura e informação, leitura, como é, né, um viés mais forte na área de leitura de lazer. Bom, o que nós podemos aí, tirando algumas, né, já algumas definições, alguns conceitos? A leitura é um processo cognitivo complexo. Para entendê-lo, o processo necessita-se adentrar em outras áreas de conhecimento que também a pesquisam. Então, começando a estudar, nós vimos, a comunicação, que, né, muito próxima de nós, ela também estuda a leitura. A educação, né, pedagogia, entende, estuda a fundo. Faculdade de letras, as letras estudam literatura e outro tipo de leitura, leitura de massa, né? E esse, para falar algumas, as ciências cognitivas agora estão nos ajudando também, muito difícil, mas, né, então, para entender esse processo, não tem jeito. Tivemos que ir caminhar e procurar saberes em outras áreas do conhecimento. Então, né, a leitura não tem jeito, ela tem que ter uma abordagem interdisciplinar e nunca esquecendo esse desejo de trazer subsídios específicos para a área de ciência da informação. Bom, então como é que foi feito esse caminhar, né, bem rapidamente? Um primeiro enfoque. Questões de lazer e do imaginário e suas relações com a leitura. Já que nós estávamos e continuamos pesquisando leitura de lazer, vamos ver o que é lazer. Já fomos para outra área, mais da sociologia, até da educação física, estudar, né, pessoas e autores que trabalham esse tema, muito com a área de literatura, né, de letras, né? E, olha, né, isso aí, alguns autores que, só tá para dar corpo aqui no que eu estou falando, né, quantos autores, esses são alguns, os que foram importantes para estudar nessa área de leitura de lazer, leitura de massa, né? Bourdieu foi muito importante, os pesquisadores da escola de Constança, na Suíça, pesquisam muito sobre isso, que é Jaus, Iser, da escola de Munique, né? Como é que é? O Adorno, Horkheimer, de Frankfurt. Então, né, também é muito importante, o pessoal da sociologia,
Muito bem, então, estudamos essa área de lazer a fundo. Vamos lá, enfoque 2. Retrospectiva histórica da literatura ocidental. Histórico da literatura de lazer. Então, também fomos ver como é que essas práticas aconteceram, desde quando. E nós vimos que essa é uma prática que vem até da oralidade, né? Contar histórias vem até... E todo mundo gosta até de história, né? Vamos contar uma historinha. Quando eu chego em sala de aula e falo assim, vou contar uma historinha para vocês, os alunos todos, oba, que bom, né? Conta, professor. Então, todo mundo é uma coisa que gosta, é transmitida oralmente, veio dessa prática, né? De pai para filho, de passar histórias, depois, aí que veio a escrita, tem toda essa história atrás, junto com... vendo também os romances que estão na área de leitura de lazer. Temos aí também autores da nossa área, né? Yunis, né? Tá um pouco aí. Tem a Marteleto, que eu acho que eu nem listei aí. McLuhan, que é da área, né? Da área da comunicação, né? Que o meio é a mensagem é o meio. Uma tese muito interessante para a área de leitura. Vamos lá. O meio e a mensagem. Bom, enfoque 3. Hipóteses sobre a influência da leitura de lazer sobre os leitores. Bom, aí foi, né, complicando um pouco mais. Que influência? É muito como a gente falar até hoje. Essa é a boa leitura e essa é a ruim. Ou má, ou ruim, por vários motivos, né? Tem até religiosos, né? Por censura, questões políticas, por querer dar leitura por faixa etária, uma coisa assim, eu não consigo imaginar, né, porque depende da criança, né, leitura para criança é complexo, porque a maturidade, o que ele vai estar sentindo, você pode dar até um livro assim, um pouco mais adiantado para ele, se não interessar, ele lê, aquilo não vai fazer nenhum sentido para ele, né, então você tem que achar o que tem a leitura apropriada. Então, vários autores também, essa é uma área que nós... vemos com muito carinho, todos esses autores têm, né, foram convidados, como eu pus ali, e têm contribuído. É uma área que parece um caleidoscópio, né? Então, tantos olhares que podem nos ajudar. Luiz Sodré, né, fala muito. Bom, então tá. Então, a partir basicamente desses 3 enfoques aí, eu tentei extrair quais foram as disciplinas ou as áreas que eles mais falam, que dão mais sentido à leitura, e eu consegui, de forma mais didática, reunir em 3, que é a área da semiologia ou semiótica, a área do sentido, né, dessa mediação, o que é? Por quê? Todos os autores falam, se a leitura não faz sentido, né? Se ela, Paulo Freire fala isso muito bem, se ela não te toca, se ela não está ao seu eu, ao seu ego, ela não vai, você vai esquecer ela no dia seguinte, ela não te toca, não interessa. Talvez até daqui a um ano ela venha a interessar. Mas então, a área de sentido, nós temos que estudar o que é sentido, né? Numa pessoa... A psicologia, que é a área de motivação. Você tem que ter motivação para ler. Às vezes o sentido vem não porque é muito lazer, mas que você tem que estudar para um concurso, você precisa se formar e ter um emprego, então tem que ter uma motivação. Lazer, estudo, para se estar contextualizado com seus amigos que falam sobre um determinado livro que está na moda. Então, tem que ter uma motivação. Então, foi a segunda área de estudo que eu achei que encaixa muito bem na leitura. E como terceira, a sociologia, mas mais especificamente a questão contexto, onde está a pessoa inserida na sociedade, né, o que interessa, o que roda, né, no meio que ela está. Eu acredito aqui com vocês estão aqui me escutando, porque a vocês interessa, né, vocês estão motivados a escutar, porque nós somos um grupo de uma sociedade que tem, né, um interesse em comum que né, que nos aproxima. Aí, então, né, para uma visualização, para ajudar a visualizar, esses 3 maiores
pontos, né, que eu detectei para enfocar o estudo, né, que eu achei que são os autores mais tocavam, e eu acho que também, né, uma escolha pessoal dos outros pesquisadores que mais tocam para a questão de entender o que é leitura. Então, acho que essas 3 são fundamentais. Se você não tem, você não lê. Não lê, eu estou dizendo uma leitura que gera conhecimento, que você introjeta, que você apropria-se, né? Chartier, que foi o primeiro a cunhar esse termo na leitura, né? Você apropriar-se do que uma leitura traz. Você, né, ela entra em você e ela fica guardada na sua cabeça. Bom, então, né, essas 3, elas formam a leitura, como eu pus ali no meio. A primeira, né, contexto. O comando da leitura, quando faltar um pouquinho? Tá. Você quase caiu para lá para me avisar, né? Estou acabando. O contexto, né? O que significa na leitura? O comando da leitura se dá a partir de temas significativos e familiares. Não me interessa. Né? São as pessoas. A compreensão do texto enreda-se na percepção entre o texto e o contexto. Né? Contexto imbrica fortemente com subjetividade. Contexto tende a igualar as pessoas, subjetividade as diversifica. Apesar, né, de termos, né, cada um, mas nós temos um contexto. Sentido. Pode ser considerado a compreensão da escrita, causa impacto, novidade, ruptura. Né? Só o sentido que ela traz para você. Sentido, significado, significantes. As palavras são signos até darem sentido ao leitor. Humberto Eco fala, mas ele chama um livro, acho que Leitor Invisível. Porque ele diz que o livro só acontece quando alguém lê. Senão é só o leitor, só o escritor que está falando lá para ele mesmo. É o leitor que vai dar sentido ao que ele leu, aí sim a leitura se complementa e se faz a mediação. O leitor reúne sentidos isolados, consolidando-os em uma estrutura da sua subjetividade. E, por fim, a motivação. Quando um leitor decide ler, esta ação é motivada por algum estímulo. A gente já, né, a Gersina estava ali vendo, olha, vamos ver o que a Gersina está escrevendo, eu sou da área. Tem que ter um estímulo. Algo no texto atrai, há um desejo de ler. Tem que ter. Leitura, né, senão você não apropria daquela informação. Temos a leitura utilitária, com fim definido, ganhar prestígio, status, ou então a leitura de lazer, para descansar, relaxar e fruição, que também é essa que nós estamos estudando, que também, se você adquire, já é um grande ganho no lazer, né? Já está divertindo. Se você ainda está tendo até ganho de informação, excelente. Não, pode passar, só quero mostrar, essa aí. Só para mostrar que agora nós estamos pesquisando muito a questão de como abordar leitores para fazer pesquisa. É uma coisa assim que nós apanhamos demais. Porque você vai ser, o que você leu? O que você gostou? O que você guardou para a sua vida? É difícil, a pessoa nem sabe responder. Então nós estamos muito desenvolvendo questões de como fazer pesquisas de leitura com leitores. E essa questão de também, né, mais ainda enfocando um pouco mais a leitura não utilitária, né, de lazer. É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido. Questões, gente? Algumas questões vocês queiram fazer, colocar? Eu quero falar com vocês. Uhum. Beleza. Sim, Flávio. A informação é uma mediação. Quer dizer, de acordo com aquela lógica, da primeira lógica da mediação que eu falei, como signo. O signo mediador do pensamento.
Então, se for pensar, a informação ela é mediadora, né, de acordo com esse conceito. Mas agora, o que a gente estava falando na ciência da informação, que é o que a Cristina foi dizer, acho que eu vou deixar talvez a Cristina falar, né, mais. Mas uma coisa é informação, outra coisa é como que a ciência da informação trata os processos de mediação. E como que a ciência da informação trata os processos de mediação dentro das próprias atividades que são dos profissionais, bibliotecários, que foi o conceito da mediação documentária, né? Um dos conceitos que é da mediação documentária que a Cristina Ortega falou. Eu acho que não faz muito sentido fazer uma equivalência entre mediação e informação. Não são termos sinônimos, mas com certeza termos relacionados. Né? Quer dizer, falar em informação implica o conceito de mediação, né? Porque ela se dá, né? Quer dizer, não existe, a informação não existe por si mesma, mas ela é dependente de um processo interpretativo mediador, né? Nesse sentido. E aí a questão específica de pensar a mediação em ciência da informação, primeiro é bom comentar que a ciência da informação, ela vem sendo, ela foi institucionalizada no Brasil, por exemplo, a partir de conteúdos muito distintos, muito diferentes. A gente não pode falar de uma ciência da informação. E eu não estou colocando isso com tranquilidade, eu acho que esse é um problema, enquanto não for trabalhado no sentido de algo que a gente possa avançar. Quer dizer, não faz sentido eu simplesmente trabalhar para um lado, a Eliane trabalhar para o outro, e a gente não trabalhar na mesma escola, que é pior, e aí como é que a gente, né, como é que a gente avança com isso, né? Mas mesmo que nós não estivéssemos na mesma escola, estou exemplificando, tá? Mas mesmo que nós não estivéssemos na mesma escola, quer dizer, em termos de campo, se abordagens diferentes são trabalhadas sem que uma busca por relação seja estabelecida, né? No sentido de pensar a singularidade do campo, não faz sentido, né? Então, às vezes a gente tem esse problema, assim, né, de se entender a ciência da informação como tendo como riqueza essa multiplicidade de abordagens, né? Ela por si mesma não é rica, né? Então, essa especificamente que eu estou trabalhando, ela é uma abordagem histórica, né? E ela se relaciona diretamente com os fazeres profissionais, né? E aí ela tem a ver, até o exemplo aqui da já me ajuda, quando você fala do eco, né, que o livro por si não existe enquanto livro, né, existe enquanto proposta do autor que o fez como livro, mas ele vai continuar sendo livro para além da proposta do autor quando tem um leitor. Né? E quando a gente fala especificamente dessas ações documentárias, ações de mediação documentária, a gente está falando de uma intervenção nesse processo, né? Quer dizer, de pessoas que estão fazendo propostas de interpretação, né, sobre documentos produzidos por pessoas para que outros, né, possam acessar aqueles documentos numa perspectiva que é dada por essa pessoa. Por isso nós estamos falando de mediação, porque a palavra mediação implica intervenção. Né? Então, em biblioteconomia, principalmente, a gente tem visto muito isso, né, de uma ideia de mediação que foi colocada para colocar o profissional dar um status, né, mais importante para o profissional, mas o termo não é trabalhado como tal. Né? Então, se fala em mediação, mas na verdade continua se falando de um sujeito que é um facilitador, que só faz a ponte entre os documentos e os... Né? É mais do que isso, nós estamos falando mesmo de promover um sentido sobre aqueles conteúdos a partir de métodos, né? Que foram construídos e continuam sendo discutidos para que eles sejam mais refinados para dar conta desses objetivos de apropriação da informação. Né? Eu quero falar. Não, parece que não. Fez um treco. Bom, eu acho que a palavra informação, só complementar um pouquinho. A palavra informação, ela é uma palavra que nós lidamos, ela é uma palavra que tem vantagens e desvantagens, né, nós temos da ciência da informação. A palavra informação, ela é de conhecimento popular. Qualquer pessoa que você perguntar, meu senhor, me dá uma informação cidadão, cada um interpreta, né, mas ela é de domínio público. Então, ela agora, acho que carrega, traz para nós toda essa imaginário, todas essas interpretações que
a sociedade dá. Na ciência da informação tem um esqueminha básico, sabe, que fala assim, antes a informação, o que pode se dizer? Primeiro você tem dados, né, estatísticas, depois ela vem se transforma em informação, no livro, da escrita, mas ela realmente, a informação que nós queremos é o próximo passo, é só quando ela gera conhecimento. Então, uma informação, né, em princípio, ela não tem, né, um significado, ela é só quando ela é lida e dá conhecimento. Só para complementar. Esses são vários conceitos de informação que a área trata. Então, para você falar do dado para a informação, o tratamento do dado que leva a uma informação, só isso já está relacionado com a atividade mediadora, que vai um pouco na linha do que você perguntou, né? Isso por um conceito. Agora, por outro conceito, que a informação é o que está sendo criado na mente do sujeito, eu já não poderia dizer que a informação existe nela mesma e ela já é uma mediação. Então, é a questão conceitual, que realmente o que é a informação e o que é a atividade de mediação da informação. Que é né, que está no que a gente está isso aí dá discussões homéricas, né? Boa. Oi. Tá. Olha, o meu grupo de pesquisa, nós não estudamos as bibliotecas escolares, não, né? Nós estamos mais na leitura de lazer, mas com adultos até. Mas, né, eu já pesquisei no CAR, tem crianças, mas sempre mais na vertente da leitura do adulto, que também é um determinismo dizer que aprende-se a ler de criança, e foi interessante, até um parênteses. Vimos que a pessoa aprender a ler qualquer idade. E gostar de ler também pode ser em qualquer idade. Nós temos vários casos de adultos que passaram a gostar de ler depois que já tinham saído da escola e tudo. Bom, mas é o seguinte, quem pesquisa muito é a professora Bernadette Campelo, você deve saber, né? Ela tem um grupo de pesquisa que já há alguns anos, reconhecido internacionalmente até, né? Eu acredito que ela tem pesquisa, sim, nessa área, mas ela trabalha também muito, né, com os bibliotecários, né? Você está perguntando uma pesquisa específica sobre leitura de crianças na escola, né, com as crianças. Eu, particularmente, não conheço, tá? Seriam até os usuários, tá? Mas não é, você perguntou para mim, né? Talvez outros, mas eu acredito, aqui no Brasil também, estou falando aqui, né? Eu acredito que tem, assim, né? A preocupação da professora Bernadette do grupo é muito nessa da mediação, né? Do papel do bibliotecário, é claro que depende de conhecer as crianças. Infelizmente, eu não vou poder te dizer. Mas acredito que sim. Pode. Sem esquecer de todo o histórico, o sustenta e fundamenta a área de organização, mas seria possível, não sei, você ter algum comentário sobre essa questão da intencionalidade na organização da informação em relação à mediação bibliotecária? Novos modelos conceituais da IFA? Eu não vejo mudança, não é? Quer dizer, a gente continua falando de organização da informação, não é isso? O que a gente tem
discutido quando fala dos modelos da IFLA, né, em especial o FRBR, que é o primeiro norteador dos outros, é que a gente tem um relatório desse modelo que não apresenta os seus fundamentos. E aí a gente tem um monte de dúvidas, porque ele é todo... né, ele tem uma cara de um manual no pior sentido do termo, assim, exagerando um pouquinho, obviamente, né, mas ele, para ser um modelo conceitual, ele não apresenta naquilo que ele se fundamentou, e aí fica muito mais complicado de pensar a questão da intencionalidade, né, de como, né, agora a gente vê só o conceito de obra que está colocado ali, eu acho que ele já faz, não o conceito em si, porque são duas linhas que estão no modelo, não é isso? Que é uma, você sabe de cor, Brisa, como é que é? Não, a definição de obra são duas linhas, como é que eles colocam? Não, mas eu quero lembrar da definição de obra que é colocada ali. É uma concepção, uma criação única, unívoca, não é? Única, intelectual ou artística, não é isso? Uma criação única ou unívoca, tem outra palavra que é usada. Hã? Diferenciada, depende da tradução, intelectual ou artística. Isso. O Marcelo estudou o conceito de obra para a gente pensar o documento e a organização da informação, né? E aí foi um desafio nesse sentido. Quer dizer, o modelo FRBR, ele contribui no sentido de retomar a noção de obra, que no fundo já estava colocada em várias práticas profissionais do século XVIII, mas que já tinha sido um pouco sedimentada no XIX, não é isso? E aí no modelo FRBR, final do século XX, isso é colocado, mas tem uma definição de duas linhas. A noção de obra ajuda a gente a pensar um objeto como algo que foi, que está sendo, para o qual está sendo atribuído alguma coisa a mais que o objeto enquanto um fim utilitário, ou seja lá o que for, né? Ele está sendo entendido como algo que tem algo do nível do conceitual, né? Tá certo? É uma outra, né? Tem uma elaboração sobre aquele objeto que é uma proposta interpretativa mesmo. Então, eu acho que ali já tem essa questão da intencionalidade que a gente está falando. A gente não está trabalhando com os objetos, fazendo um inventário, mas dizendo alguma coisa sobre eles. Só que eu acho que o modelo FRBR trabalha isso muito mal. Né? Tem vários textos que aí foram... tem muita produção da literatura depois do modelo FRBR, né? Porque de algum modo se entendeu assim, agora a gente vai ter reflexão sobre catalogação. Não é? Mas ainda não é bem assim, não é? O modelo conceitual não dá conta, e quando ele é interpretado como teoria, eu acho que ainda fica mais complicado ainda, porque ele não foi feito. Agora, implicitamente, eu acho que está colocado, né? Retomando a ideia de obra que estava muito secundarizada ali nos códigos e tal, que são sempre ensinados, né, pelo treinamento, etc., e aí não se evidencia esse entendimento de... quer dizer, falar do objeto como documento, né, foi mais ou menos isso que o Marcelo acabou trabalhando, é falar desse objeto como obra, né, mas precisa ser melhor trabalhado, né. 15:06. Meus caros, mais uma questão, se vocês quiserem colocar, que agora são 15:06, né? E aí a gente volta, quer dizer, eu retorno, e convido todos também para retornarem às 7 horas, para as próximas 2 mesas, uma mesa sobre subjetividade de informação, outra mesa sobre sujeitos informacionais, né? Também vai ser aqui nesse auditório, a partir das 7 da noite. E, então, eu sou forçada a fechar aqui, mas dá tempo mais uma questão, se alguém quiser colocar. Estou satisfeito. Viu? Oi. Não. Tem muito trabalho, sim, sobre... Aqui na UFMG, agora, não. Olhamos... Mas tem a biblioteconomia sendo trata, eu vejo nos encontros, né? Tem trabalhos recentes sobre biblioterapia. Se você procurar no banco de dados nosso aqui dos anais de congresso,
Eu vejo em congresso muito trabalho tanto no Enacib como de biblioteconomia e documentação sobre biblioterapia. Parece que está até voltando, né? Tem mais que está voltando. Tá sim. Eu acredito que deve ter também. Tem tudo a ver, né? Com esses. Só que aí ele tem um objetivo mais específico, né? Que era a terapia. Obrigada, gente. Encerrar a sessão.